Fiquem ligados conosco. Todas as sextas-feiras, das 18h40 até as 19h. E experimente a transformação interna que gera a prática dos ensinamentos do Filho de Deus. No ar, programa Vale a Pena Seguir Jesus. Olá, meus queridos amigos ouvintes que estão aqui com a gente agora nesse momento e também aqueles que depois estarão escutando nosso programa. Muito bom estar aqui hoje nessa sexta-feira, né? Um programa Vale a Pena Seguir Jesus. Boa noite, queridos. Boa noite a todos os que estão do outro lado da telinha e nos escutando também através dos seus aparelhos receptores. Sejam muito bem-vindos a esse novo programa de Vale a Pena Seguir Jesus. Mas antes de continuar, eu vou querer dar um alô para certas pessoas que têm me procurado lá no meu consultório, falando que acompanham o nosso trabalho. Então, eu quero dar um alô especial para Marlene Kaufmann Blanqui, para Olímpio, o senhor Olímpio Sampaio Lopes, para a senhora Luísa Martins, Cláudio Hax, para Leni Hax, a sua esposa, e a amiga e paciente Sete Cunha, que sempre que me vê na rua, ela me ataca e me diz: doutor, pode me cumprimentar, pode me dar um alô lá no programa. Eu sei que ela gosta muito. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que reservam um tempinho das suas vidas para escutar a palavra de Deus. Amém. Eu também quero parabenizar a nossa irmã e amiga Betty Elizabeth, lá em Turuçu, que hoje está de aniversário. Um beijo, minha querida, nós amamos muito você e sua família. Também queremos parabenizar aos pais, todos os pais aqui do Brasil, que estarão no domingo comemorando com seus familiares, com seus filhos, o Dia dos Pais. E, bom, meu amor, muito parabéns, né? Muita felicidade por esse dia. É isso aí, muito obrigado, muito obrigado. E hoje que vamos compartilhar com nossos amigos? Hoje nós vamos falar que também para os gentios, ou para as pessoas que não são do povo de Israel, Deus, ele concedeu arrependimento para a vida. Agora, vamos ver na Bíblia o que isso quer dizer. Amém. Então, fica ligadinho ali. Nos ajude compartilhando isso com seus amigos, seus familiares, que você vai ser muito abençoado com a palavra de Deus. Tá, eu vou parafrasear um pouco o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 11, desde o versículo 1 até o versículo 10. Nessa parte da Bíblia Sagrada, o apóstolo Pedro, ele é chamado para ir, de uma forma muito especial, ele é chamado para ir lá na casa do Cornélio, que era um centurião, que era uma pessoa, uma autoridade romana, que era temente a Deus, se importava com o povo, dava muitas esmolas, mas que para ele poder se convertir ao Senhor, para ele alcançar a vida eterna, a salvação, ele precisava escutar a palavra, precisava escutar o evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, o Deus envia seus anjos, toca o coração de Pedro, e Pedro vai lá e se reúne com ele de forma extraordinária, de uma forma imprevisível, porque normalmente os judeus eles não podiam se juntar com outros povos, se sentar na mesma mesa, e baixo uma ordem de Deus, Pedro vai lá e começa a falar do Evangelho, começa a falar que Jesus é o Senhor, e cai o Espírito Santo e batiza todas essas pessoas na casa de Cornélio, assim como tinha batizado a Pedro e aos discípulos de Jesus no Pentecoste, no dia de Pentecoste. Então, no versículo 15, ele fala especificamente, mais ou menos o que eu estou falando. Diz assim: quando, porém, comecei a falar,
caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio, lá no dia de Pentecostes. Por que Pedro está falando essas coisas? Bom, porque ele foi questionado pelos outros religiosos, pelos outros judeus, de por que é que ele tinha ido lá na casa de um gentio, de uma pessoa que não era o povo escolhido de Deus. E ele fala que se Deus ele derramou seu Espírito para essas pessoas, ele não poderia negar a água, ele não podia negar as outras coisas, porque já Deus tinha selado essas pessoas, e Deus é quem sabe de todas as coisas, e Deus é quem é o Senhor. Diz assim, no versículo 17, pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós, outros, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles, esses discípulos que estavam lá, questionando a Pedro, se apaciguaram e deram glórias a Deus, dizendo, logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Preste bem atenção, esse é o título da nossa mensagem. Deus, eles reconheceram, por causa de que Deus liberou o Espírito Santo, quando eles escutaram o Evangelho e acreditaram, esses gentios, eles reconheceram que Deus também tinha dado para ele, tinha lhe concedido o arrependimento para a vida. E graças a isso, né, que nós hoje recebemos o Evangelho de Cristo, né, porque nós pertencemos a esse povo, aos gentios. Sim, nós somos um povo, aqui o Ocidente, ele é um povo gentio. Nós somos o povo que naturalmente Deus estabeleceu como que era o povo dele, que era o povo de Israel. Mas a gente vê que depois que Jesus veio e ele foi morto e ressurreto, já essa barreira entre os dois povos caiu por terra, porque ele veio a ser o rei e o senhor tanto de gentios como de judeus que crescem nele. E essa verdade que está aqui implícita é muito importante de nós entendermos. Não é por nós sermos um povo religioso, um povo judeu, que nós vamos conseguir nos achegar e nos tornarmos filhos de Deus. É por crer em Jesus, e tanto judeu como gentio que acredite nesse Jesus, o Salvador, ele vai receber, assim como os familiares de Cornélio, o Espírito Santo e a vida eterna. Amém. Que bom que Pedro rompeu com a religiosidade, né? Que ele quebrou essas barreiras de religiosidade para dar a oportunidade aos gentios para saber do Evangelho. Lamentavelmente, a religiosidade, ela não é uma coisa positiva. A gente vai ver que Jesus, ele veio e geralmente ele conflitava com o religioso. Por quê? Porque o religioso, desde o sentido esse da palavra, de ser religioso, de acreditar que pode se justificar diante de Deus através de seus próprios atos, isso nos deixa em uma condição de nos acharmos melhor do que os outros. E é por isso que a religiosidade, ela é ruim e ela contrasta com o Evangelho do nosso Senhor Jesus. No Evangelho, a gente percebe e entende que toda salvação é pela graça de Deus em Cristo Jesus. Nós não fizemos por merecer e também não podemos fazer por merecer. Ninguém pode se gloriar porque é um favor desmerecido da parte de Deus para nós, os seres humanos. Então, quando a gente entende o Evangelho, o coração, a gente fica um coração humilde, porque a gente entende que nós somos pecadores, que nós somos defeituosos, que nós transgredimos a bondade de Deus continuamente e que precisamos de um Salvador. Agora, o religioso, ele tenta se religar com Deus através das suas próprias obras. E isso vai criando uma consciência nele de que ele é bom, de que ele é melhor do que os outros. Então se torna uma pessoa insuportável, porque ele começa
a olhar as pessoas como inferiores, e Jesus disse todo o contrário. Nós temos que olhar aos outros como se fossem superiores a nós. E uma das coisas que ajuda a nós fazermos isso é reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, e nos arrepender de coração, e sendo assim, entendendo que precisamos um Salvador e que já Deus o proveu em Cristo Jesus, então viveremos uma vida de agradecimento, de gratidão a Deus, porque sabemos que sem Ele não conseguiríamos. Amém. Então foi concedido esse arrependimento, né, para nós os gentios através dessa conversa de Pedro na casa de Cornélio. Sim, no caso dos familiares de Cornélio, eu vejo assim, Deus já tinha olhado para o coração de Cornélio. A Bíblia diz que ele dava muitas esmolas e que ele era temente a Deus. Então Deus vê o coração das pessoas e ele mobiliza o seu espírito para te convencer da justiça, do pecado, do juízo. No caso de Cornélio foi de uma forma extraordinária e espetacular, dando uma visão para Pedro, aparecimento de anjos, para Pedro poder ir lá. Mas o que me chama muito a atenção nessa mensagem é que simplesmente Deus poderia ter feito de outra forma. Mas Deus não se contradiz e ele tem um plano, ele tem uma Amém. justiça que tem uma forma bem determinada de ser feita. A justiça de Deus quer dizer, nós como pecadores podemos apresentar diante de Deus e viver uma vida eterna como se nunca tivermos pecado. Isso só se consegue de uma forma, e essa forma começa com o arrependimento de nosso coração. É por isso que eles reconhecem que Deus também deu o arrependimento para a vida, concedeu arrependimento para a vida para os gentios, porque eles viram que quando essas pessoas entenderam que eram pecadoras, quando lhes foi anunciado o Evangelho do Senhor Jesus, caiu o Espírito Santo, que é o selo, que é o penhor da nossa salvação. É o que disse, se você é ou não é salvo, é quando Deus te envia o Espírito para estar dentro de você. Que bênção, né? Aí a gente vê como Deus já tinha olhado para Cornélio, para a família dele, como já ele tinha um coração, a necessidade, o coração pronto, né? A necessidade de se arrepender, de ter uma nova vida. E ali aconteceu, né? Esse milagre, essa caída do Espírito Santo, que é o que preenche, né? O nosso interior, o nosso homem interior, para poder ter melhores condutas, para poder ter melhores... como posso dizer? Um ajudador. Isso, um ajudador, um consolador. E a gente tem aquela força de Deus dentro de nós. Imagine, né? Que poder dentro de nós. E é o selo. Que nos transforma. Amém. E é o selo. Então, eu acredito que para nossos dias, o importante dessa mensagem, principalmente para nós que fazemos esse trabalho de anunciar o Evangelho, é ver uma vez mais como é que funciona a justiça de Deus. É através da pregação do Evangelho que as pessoas são tocadas no coração, que essa fé necessária para sermos salvos, ela cresce dentro do coração. É quando a gente escuta a palavra de Deus, é quando a gente escuta o Evangelho do nosso Senhor Jesus, que não é mais do que as boas novas, não é mais do que saber que somos pecadores, que somos falhos, que não poderíamos estar diante de Deus porque o gabarito dele é muito alto, mas que ele é um Deus misericordioso e que quer se reconciliar com nós que somos sua criação e nos tornar filhos através de Jesus. Então, é importante que pessoas saibam isso, por isso que nós pedimos que vocês compartilhem essas lives, porque não é por acaso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui anunciando o Evangelho para que pessoas que estão no mundo afora, que são pessoas que já não querem mais viver uma vida do jeito que eles estão vivendo, que são pessoas que têm tentado de todas as formas
mas está em uma situação de inconformidade com a sua existência, eles possam escutar essa mensagem de esperança, essa mensagem de alegria, porque é uma alegria. Deus não faz exceção de pessoas. Deus não faz também exceção pra de você. pessoas. No início ele disse que o povo de Israel era seu povo, mas ele criou todo um plano para quando o povo de Israel, a maioria deles, recusassem, negassem o seu filho, esse evangelho fosse estendido. Primeiro Jesus veio para as ovelhas perdidas do povo de Israel, mas depois ele levantou, o Senhor Deus levantou ao apóstolo Paulo, levantou outros ministros para pregar o evangelho para nós que não somos judeus, mas que cremos e que temos um coração arrependido e queremos ter aliança com Deus, assim como o povo de Israel teve. Então, se agora nossos ouvintes, eles estão assim, com esse coração pronto, o que eles fariam? Sim, eles, em primeiro lugar, a gente já tem falado outras vezes, mas nós somos muito zelosos com isso, porque Deus, ele tratou conosco que só um coração arrependido e crendo no Evangelho, em Jesus como seu Filho, ele consegue salvação. Então, muitas vezes, as pessoas entram no caminho com uma motivação errada, porque eles acham que vão ficar ricos, porque eles acham que vão resolver um problema da sua vida pessoal, mas na verdade a motivação certa é entender que Deus é perfeito e que Ele é Pai, mas Ele é tão perfeito que na condição que nós estamos, nós não podemos agradar Ele. Mas também é importante entender que por nossos próprios esforços não tem como agradarmos Ele, não tem como. Então, ele criou um plano para que viesse Jesus, o único justo, o Cordeiro perfeito, aquele que viveu sem pecar, aquele único ser humano que seria um Cordeiro sem mácula, que poderia, através do sacrifício dele, redimir ou provocar o perdão de nossos pecados. Que fez, né? Então, Jesus fez isso, Deus planejou todo. Foi tremendo, se você puder ler a Bíblia, leia. Foi tremendo toda a vida de Jesus, o martírio de Jesus. Foi tremendo o poder de Deus agindo para ressuscitar Jesus, para levantar apóstolos, para levar a Bíblia até nossos dias, para levar pessoas hoje, 2021, a fazer esse tipo de programa. Tudo isso é um poder de Deus, uma graça para alcançar você. Que a única coisa que precisa fazer é entender que está no caminho errado, que é um pecador e que precisa de Jesus para se achegar a Deus e ter Ele como Pai. Amém. Crer, confessar com sua boca, né, que Jesus é o Senhor e seu Salvador, e você se torna filho de Deus. Amém. Então, amados, essa é a mensagem que nós trazemos no dia de hoje. Deus te deu, Deus te concedeu o arrependimento para a vida. Um grande galardão para a vida. Para nós. Vida. Vida é vida eterna com Deus. Vida não é só isso que nós temos aqui. Esse arrependimento te garante a vida. Nós que acreditamos, a gente nem a morte pode nos vencer. Por quê? Porque mesmo morrendo aqui nessa terra, viveremos para sempre. É por isso que Deus, que os apóstolos falaram aí, concedeu arrependimento para a vida. Se arrependa, meu amigo, se arrependa, porque é a única forma de você vencer a morte e ter uma eternidade com esse Deus maravilhoso que nos criou e que tem coisas maravilhosas para nós. Amém. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Vale a pena seguir Jesus. Tchau. Tchau.